Olá, eu me chamo Andresa Schaefer, sou coordenadora de marketing na Boxprint e sou host desse podcast. Hoje eu tenho aqui comigo nesta bancada duas convidadas muito especiais para iniciar então o nosso podcast no nosso novo estúdio. Hoje, como mês da mulher, a nossa temática vai ser as mulheres da indústria em foco. E eu tenho aqui Ana Carolina Grins e Lisiane Lanes dos Reis como convidadas deste episódio especial. Ana, vou te pedir para fazer uma breve apresentação tua, uma autodescrição aqui para os nossos ouvintes, quem está nos assistindo no YouTube. Primeiro, eu quero agradecer muito essa oportunidade. A Boxprint, que é uma parceira aí de muitos anos da Piccadilly Company. Eu estou muito honrada de ter sido, então, a primeira convidada, junto com a Lise, de estar aqui estreando esse estúdio, né, que com certeza vai disseminar muito conteúdo relevante aí para muita gente. Então, obrigada pelo carinho e por lembrar da gente. Bom, meu nome é Ana Carolina Grins, eu sou parte da terceira geração de uma empresa familiar, a Piccadilly Company. A Piccadilly foi fundada em 1955 e com 17 anos eu comecei a trabalhar lá. Quando eu faço essa conta eu me assusto um pouco porque vai fazer 31 anos que eu estou no negócio da família. E hoje eu atuo como diretora de produto, como vice-presidente, diretora de produto e inovação na empresa. Eu trabalhei muitos anos com meu tio, né, membro da segunda geração, meu pai também, meus tios, meu pai. Então, hoje a empresa está sendo comandada pela segunda geração. Então, a gente teve uma troca de bastão em 2015. Além de profissional, eu sou mãe, eu tenho 2 filhos, o Arthur e o Davi. O Arthur já tem 21 anos, o Davi tem 16, né? Sou esposa, sou dona de casa, sou tudo. Acumulo aí muitos papéis como muitas mulheres e estou aqui para compartilhar um pouquinho dessa minha história, dessa minha experiência e mostrar que é possível sim a gente ter vários papéis, né? Ter a nossa carreira profissional. Eu acho que uma coisa não anula a outra. Quando a gente resolve, né, ter uma carreira profissional, a gente tem condições, né, de conciliar esses papéis. E acho que também é sobre isso que a gente vai falar aqui. É isso. Com certeza, mostrarmos a essência realmente do papel feminino e das diversas funções que a gente exerce e como isso soma realmente para os negócios, essa visão que nós temos. Eu fico muito agradecida de você estar aqui com a gente, né, Elise, dividindo a mesa. Eu acho que não haveria pessoa melhor para estar inaugurando o nosso podcast aqui no nosso estúdio local. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Com certeza vai somar muito para as mulheres que estão no negócio, para todos os nossos ouvintes. Acredito que para as duas empresas as mulheres vão ficar aí realmente felizes de saber a essência que a gente está trazendo, inclusive do feminino, para essa conversa. Obrigada. Bom, eu sou a Lise, né? A Lisiane. Fiquei mãe, então, há 2 anos, do Miguel. Né? Sou casada com o Rafael e estou na Boxprint há pouquinho tempo, mas já curto bastante a empresa, né? E estou tentando me inserir cada vez mais e entender quais são... tenho muito a afinidade com os valores da empresa, né? E para mim foi um desafio muito bacana, né? De vir e assumir uma carteira que é do calçado. Eu já tenho experiência no calçado há mais de 10 anos. E identifiquei, né, que na Boxprint eu acho que aqui eu vou poder trilhar um caminho longo, né? E aí com o coração tranquilo e com muita vontade de fazer diferente, né? De trazer o olhar feminino para a área do comercial. A gente está com uma construção muito grande aqui dentro, muitas mudanças, né? E muita abertura, oportunidade para a gente fazer diferente. Muito obrigada, Lise, por aceitar o convite e estar aqui ao meu lado. Fico muito feliz e honrada com a tua presença. Ana, eu, na verdade, estipulei um roteiro aqui, mas eu quero que a gente realmente tenha uma conversa entre amigas, onde a gente possa somar e compartilhar para a nossa audiência como na rotina o papel da mulher é importante e como os desafios, independente das funções, dos cargos que a gente exerce dentro das nossas empresas, que esses desafios eles são muito perenes da mulher. Eu me conectei muito com o que tu trouxe em alguns episódios, em materiais que eu vejo teus, em desafios que eu vejo teu, inclusive no Instagram, uma rede social, né? Que você compartilha muito da tua rotina. E eu gostaria, inclusive, de somar já aqui, dizendo que eu me conectei muito com a questão que tu falou sobre, por exemplo, quando tu ficou mãe e quando nasce uma mãe, nasce uma culpa. A gente sente muito essa fala entre nós, mulheres.
E eu pensei, poxa, então se Ana Greens, né, que está diante desta marca, também sente esse desafio, a gente consegue se aproximar mais ainda e entender. E esse desafio é para todas. Não é unicamente para uma mulher que está numa função ou em determinada função ou empresa. Ele é do nosso mundo. E como é bom a gente fazer essas trocas. Creio que isso vai somar muito aqui. Com certeza. Isso é uma coisa que eu me lembro, assim, quando eu fiquei mãe, a primeira vez foi, assim, foi um susto muito grande, assim, quando eu tive que voltar para minha rotina. Eu pensei, meu Deus, eu não vou conseguir isso. Então, a gente tem isso muito forte, né? A mulher de duvidar da nossa capacidade. Até tem uma frase que é minha, que eu coloco, né? Até tá lá no meu Instagram. Nunca duvide da capacidade de uma mulher. Se duvidar, ela vai lá e faz. Mas, às vezes, a gente mesma duvida, né? Da nossa capacidade. E quando nasceu meu primeiro filho, com 6 meses, eu decidi sair do negócio da família. Eu decidi sair da Piccadilly porque eu justamente achava que eu não ia conseguir conciliar muitas viagens naquela época. Imagina, ele já está com 21 anos agora, mas as nossas viagens eram longas, elas duravam 3 semanas. E eu pensava, meu Deus, como que eu vou deixar, né, um bebê? Não vai ser possível isso. Eu vou realmente sair do negócio, vou me dedicar à maternidade. Mas aconteceu tudo o contrário. Então, às vezes, a gente tem planos e as coisas acabam acontecendo totalmente diferente. Eu saí da empresa, mas eu jamais deixaria de trabalhar ou de ter uma carreira, porque eu acho que a gente também tem que pensar na gente, né? A gente tem que se dedicar aos filhos, mas não deixar de pensar na gente. Pois eu vou dizer especialmente por que isso aconteceu comigo. Eu acho que a gente tem que fazer, sabe, essa escolha. Eu saí do negócio, abri um escritório de exportação na época, criando modelagens para alguns clientes do mercado externo. E eu me deparei assim com uma situação bem diferente da que eu imaginava. Eu comecei a viajar mais ainda. E eu tive que aprender a lidar com isso. Então, eu me lembro de uma cena, assim, o meu filho, né, ele tinha 6 meses, quando então foi a primeira viagem que eu fiz. E ele se despedindo de mim, sorrindo. Ele tava só de fralda. Eu me lembro daquela cena e rindo e eu chorando, sabe? Aí eu fui chorando até o aeroporto. Chorei muito. As pessoas olhavam e não entendiam o que que ela tava chorando, né? E aí eu pensei naquela... Eu refleti muito durante aquela viagem. Foi uma viagem que eu fiz sozinha. Então foi assim um momento comigo mesma. E eu pensava, meu Deus do céu... Eu preciso superar isso, eu não vou conseguir viver dessa forma, porque a criança sente também o nosso sofrimento. Aí eu meio que prometi para mim mesma, assim, olha, eu vou voltar, vai dar tudo certo, ele vai sobreviver, vão cuidar dele, tá tudo certo, e eu não vou mais passar por isso de novo, eu não vou mais passar esse sentimento ruim, porque a criança sente também, né? E a partir dali eu comecei a superar aquilo, então cada viagem, assim, eu ia com mais... né, mais tranquilidade, sabendo que ia ter toda uma rede de apoio, né, os avós, meu marido, sim, muito parceiro, sempre cuidou sozinho das crianças, acho incrível isso. Então ele foi muito parceiro, a gente sempre se virou muito bem, e hoje eu vejo o quanto isso trouxe maturidade até para os meus filhos, porque eles se tornaram, assim, meninos muito independentes. Inclusive, o meu mais velho, com 16 anos, ele decidiu dar o grito de liberdade dele, estudar fora, e eu, meu Deus, né? Aí eu pensei, né, quando aconteceu isso, puxa, e se eu tivesse, né, aberto mão de tudo, né, do meu futuro, do meu desenvolvimento, da minha carreira, como que eu estaria lidando com isso, ele saindo de casa tão cedo? Então, são coisas que a gente precisa pensar. Né? A gente comenta, né? Sempre, ai, filho é pro mundo, mas faz isso, né? Faz isso. Como é difícil a gente ir decidindo isso. E eu sempre faço um exercício. Já fiz uma viagem agora só com meu marido também, né? Para aproveitar o tempo de mulher também, né? Porque a gente às vezes esquece, né? Quando tá na maternidade, vive só aquilo e a família toda se volta para essa nova criança que chega, né? E esquece do papel de mulher. E da necessidade que a gente tem também de dividir isso, né? E usar a rede de apoio. Nossa, Dinda tem que ser, né, parceiro também e a gente deixar isso acontecer. Porque as crianças também criem relação com quem é o nosso apoio, né? E justamente isso, para que eles tenham essa independência e que não sejam só mãe sempre. Porque é natural da criança sempre procurar a mãe, né? E a gente também tem que dar espaço para os avós, para as dindas, para as tias e quem é o nosso apoio, né?
Perfeito. E quando eles entendem isso, eu acho muito lindo isso. Eles passam a ser nossos encorajadores, sabe? No sentido, vai, mãe, que legal, mãe, vai. Então, assim, eu vejo assim, os meus filhos muito me encorajando, sabe? Eu acho isso tão lindo porque eles vê valor nisso. A gente vai crescendo com eles, a gente não pode deixar de se atualizar nunca, tem que estar sempre buscando aprender, estar atualizada com o que está acontecendo no mercado. Toda essa onda agora de inteligência artificial, eu fico muito preocupada assim em estar atualizada, Sim. porque, poxa, se a gente não se atualiza, chega uma hora a gente não tem nem assunto, né, com os nossos filhos, porque essa geração agora, tudo que eles estão vivendo, essa transformação digital maluca que está acontecendo, que se potencializou, né, com a pandemia, agora a inteligência artificial, a gente tem que tá se atualizando, né, É uma de outra alguma forma. dinamicidade que traz, né? Para as Exato. relações, inclusive para as nossas relações de maternidade, né? E como pais. E eu fiquei muito feliz, claro, hoje olhando para a tua história, tu consegue trazer esse olhar e, inclusive, nos incentiva, né, Lizzy? Nos nossos momentos de carreira, de que a gente tem que fazer essas escolhas, a gente está justamente nesses momentos de tem uma viagem, tem uma reunião, conto com a rede de apoio, porque existe muito da gente como mãe de querer abraçar unicamente aquela causa e um pouco lida com o ego da gente também, né? De tem que ser eu para resolver isso. E aí, quando a gente tem que abrir mão, compartilhar, pedir ajuda, vem muito com o viés de delegar, que é outra coisa onde eu me conectei muito com o que tu trouxe, assim, muito de vida real mesmo, de saber delegar as funções, e inclusive esse cuidado, né? Hoje tu pode olhar para trás e ver que teu filho optou por já estar fora do país, e se tu tivesse aberto mão de tantas coisas, né? Olhando para trás, quem seria a Ana se tu tivesse aberto mão? São escolhas, né? São Óbvio. escolhas. Mas nos ajuda, assim, a nos fortalecer nas nossas escolhas também da rotina, né, Lizzy, que a gente tem. Muito bacana, assim, eu adorei que tu compartilhou isso. Acho que traz muita veracidade para essa vida, para essa nossa rotina. Ana, no mundo empresarial, né, levando a conversa também para todos os nossos braços, de mundo empresarial, como tu vê hoje os teus desafios no papel de liderança, como mulher, como diretora, à frente de uma empresa, com as outras duas mulheres da tua empresa? Então, acho que legal até a gente compartilhar, né, que são 3 mulheres hoje na direção, à frente do negócio. Como hoje tu encontra ainda esses desafios? Quais são eles? Como tu tenta driblar? Compartilha com a gente, acho que só vem a somar. Uhum. Bom, quando eu entrei na Piccadilly em 93, foi quando eu iniciei lá a minha carreira no calçado. Eu fui a primeira mulher a fazer parte do time de desenvolvimento de produto. Hoje eu vejo, nós já temos, né, uma equidade de gênero no setor. Eu brinco, eu digo abrir a porteira no negócio, né? Porque ainda a parte técnica ainda é bastante, né, tem muita presença masculina, é muito comum ainda. Então eu penso, puxa, que legal, né? Então eu fui a primeira, hoje já são tantas mulheres e isso traz uma riqueza muito grande assim para o negócio, essa diversidade. Em 2015, então, teve, né, a troca de bastão, né, da segunda para a terceira geração, a quem nós somos muito gratas, porque eles foram grandes encorajadores nossos, né, os nossos pais, nossos tios. Se eles passaram o bastão, a passagem do bastão é uma coisa muito difícil numa empresa. É sinal que eles confiaram muito no nosso trabalho. Nossa, sou muito grata a todos eles por terem confiado a nós essa tarefa, né? Porque a gente recebeu uma marca forte na mão. Todo início de negócio é muito difícil. Eu sempre honro muito quem veio antes, quem iniciou aquele trabalho, quem teve persistência, quem não desistiu, porque a gente só está aqui hoje porque alguém não desistiu lá atrás, né? Então assim, ó, os desafios são muito grandes, sempre vão ser, né? A gente precisa conquistar o nosso espaço, né? Embora alguém tenha dado uma oportunidade para a gente precisa se desafiar todos os dias. A gente tem uma espécie de uma autocobrança, né? A mulher tem isso porque eu sou mulher, eu serei questionada, e isso aconteceu comigo lá no negócio, entende? Quando teve a troca de bastão, foi muito difícil lidar com questionamentos e dúvidas. Então, aquilo ali, naquele momento, para mim, eu diria assim, que foi um momento, não estou dizendo dúvida da segunda geração, mas assim, de pessoas que faziam parte da equipe na época. Eu não condeno porque, né, cada liderança tem... Tu desenvolve o time, tu cria uma relação de confiança com as pessoas, e no momento que tem uma troca,
gera, assim, às vezes, uma dúvida, um medo, enfim. Então, eu tive que lidar muito com isso e, naquele momento, eu entrei numa espécie de... Logo depois da troca de bastão, eu tive uma espécie de um burnout, assim, porque foi aquele momento que eu tive a dificuldade de delegar. Porque era como assim, né? Agora tu vai tomar conta disso. Imagine o tamanho da responsabilidade quando eu olhava assim o que representa Picadilly, o que é Picadilly, embora eu estava trabalhando já há muitos anos no negócio, mas o momento que tá contigo, tá com a bola na mão agora, como que eu vou, né, fazer tudo isso e como é que eu vou manter, né, a marca e tudo. Então eu tive esse conflito, digamos assim, interno meu. Então, assim, o desafio emocional, ele é grande, né? Respondendo a tua pergunta, porque tu começa, eu digo, os gremlinzinhos internos começam, né, a falar contigo e quando tu começa a ouvir eles é um problema. A gente não pode ouvir o gremlinzinho interno ali que vai botar um pontinho de interrogação aqui, outro ali. E aí eu me lembro que eu estava assim, eu estava bem sobrecarregada, achando que tudo eu tinha que resolver, tendo muita dificuldade de dizer não para algumas coisas. Então, acho que essa é uma sabedoria que a gente precisa ter como mulher, é saber que a gente não é a Mulher Maravilha. A gente não vai salvar o mundo e a gente tem as nossas limitações e a gente vai ter que dizer não em alguns momentos. Aí surgiu, eu acredito que nada é por acaso, acho que tudo que acontece, a gente é que não vê às vezes, mas surgiu a oportunidade de eu fazer uma imersão de autoconhecimento e aquilo ali me ajudou muito. Caíram muitas fichas, assim, foi nesse momento aí que eu tive que me jogar do palco 3 vezes e era muito difícil para mim, mas aquilo ali realmente é uma coisa, sabe, muito louca, mas que, sabe, mudou muita coisa, assim. Voltei daquele retiro e comecei a refletir sobre muitas coisas e comecei a soltar e entender que eu não ia conseguir fazer nada sozinha, eu não poderia fazer nada sozinha. E aí a equipe foi se desenvolvendo, eu fui fortalecendo a equipe. Então, assim, nossa, hoje a equipe anda muito bem, estou muito, assim, feliz com a equipe que eu consegui, então, construir ao longo desses anos aí. Vai fazer 10 anos já que teve a troca de bastão oficial, assim, que então o meu pai, que era o CEO, passou, né, a presidência para minha prima Cristine, a minha irmã assumiu a diretoria financeira, e então eu assumindo como diretora de produto, eu até assumi a diretoria de produto um pouco antes, quando meu tio saiu em 2012. Então já faz mais de 10 anos assim que eu estou à frente do desenvolvimento de produto, né? Todo um trabalho de equipe, a nossa equipe hoje é incrível. A gente conseguiu dar a volta por cima com a pandemia, que foi uma coisa louca assim que aconteceu. Eu diria que a pandemia foi um exercício incrível para a gente de se reinventar, de se adaptar. Acho que esses são desafios assim que a gente precisa, são características que a gente precisa desenvolver, e quando tu enfrenta um momento de crise, um momento de dificuldade, é nesse momento que a gente desenvolve essas habilidades. Porque não existe crescimento sem dor. A gente não vai crescer sem ter um frio na barriga. Então, é uma pergunta que eu me faço todos os dias, assim. Quando foi a última vez que eu senti um frio na barriga? Se faz muito tempo, é porque tu tá há muito tempo do mesmo jeito. Então, a gente não tá se desenvolvendo. Então, isso são coisas que eu procuro monitorar, sabe, no meu dia a dia. De estar sempre buscando novos desafios, enfim, para a gente estar crescendo, se desenvolvendo, e junto a equipe vai, sabe? Então, o desconforto é bom, por um lado. A gente é que às vezes não enxerga o lado positivo dele, porque tem algo para a gente aprender, né? Tem um desenvolvimento. Então, assim, os desafios, eles sempre vão existir. Às vezes a gente vive perseguindo a gente vive querendo acabar com os problemas, mas eles não acabam. Eu até acho que é melhor mudar o nome de problema, porque o problema é a grande oportunidade sempre. Então, é a oportunidade de se reinventar, de achar uma forma nova de fazer aquilo que sempre fez do mesmo jeito. Então, quando a gente muda o foco do problema, não é mais um problema, é uma oportunidade, muda muita coisa, sabe, no nosso dia a dia. A gente passa a se sentir mais preparada para aquilo.
depois que terminou a pandemia, era a sensação tipo assim, tá, pode vir. O que vem agora, né? A gente, depois dessa, eu tô pronta para qualquer coisa, mais ou menos isso. E a nossa, eu acho que uma das vantagens, assim, pensando do lado feminino do negócio, da liderança feminina, eu acho que a gente tem esse lado mais humano, mais emocional da coisa, de ter essa habilidade de enxergar o outro lado do muro, que, enfim. Então, hoje, a gente tem uma diversidade bacana. Por exemplo, na nossa diretoria somos 3 homens e 3 mulheres. Então, isso é incrível, né? A nossa empresa ela era 100% masculina há muito pouco tempo atrás. Né? Por 50 e tantos anos, era uma empresa liderança só masculina. E acho que a gente vai deixar esse legado, assim. Eu vejo nós 3 mulheres em cargos tão estratégicos, né? Financeiro, CEO, vice-presidência, produto. Acho que vamos deixar um legado para a sociedade, porque provando que é possível, sim, né? E quando muita gente duvidava, pô, 3 mulheres, isso não vai dar certo. Tinha muito isso. E a gente provou que deu muito certo. Então, isso é um motivo, assim, de orgulho pra gente. Acho que eu dispersei um pouco, né, a resposta da tua pergunta. Mas ela ficou muito ampla dentro de várias coisas que a gente realmente pensa e troca, inclusive, né, Lizy, na nossa rotina, quando você comentou sobre esse momento disruptivo que teve. E muitas vezes a gente passa por esse momento disruptivo. Nós, mulheres, passamos por essas escolhas. Eu também não gosto de usar a palavra problema, porque ela parece muito gigante diante da gente. Parece que tu coloca uma imensa pedra na tua frente. Eu gosto de usar desafio, porque o desafio ele me parece mais tangível de vencer, assim, de passar por ele, né? Eu gosto muito, assim, de como tu aborda isso e nos mostrando, sim, que é possível, servindo como inspiração e como tu traz muita verdade nisso. Falaste agora sobre a tua área de inovação e criatividade, né? Aproveitando esse gancho de que tu trouxe da pandemia. Vocês tiveram 2 grandes ícones, né? Na pandemia foi o Marshmello, que eu estive acompanhando, que inclusive assim depois o mercado veio atrás e fez coisas muito semelhantes. E eu vi como vocês lidaram, inclusive, bem com isso. E agora a gente teve esse case maravilhoso da Barbie. E eu quero que tu compartilhe com a gente, por gentileza, como que tu faz para incentivar essa questão, esse braço de inovação e criatividade na tua equipe? Como que tu traz isso para o negócio, de realmente, vamos criar, vamos fazer coisas mais ousadas? Bom, a gente, falando de criatividade, inovação, a gente foca muito no comportamento, sabe, da nossa consumidora. O propósito da Picadilly é encorajar a mulher na sua caminhada. E uma vez eu ouvi uma pessoa, mas calçado não encoraja. Mas experimentem sair descalço, né? Imagina se eu tivesse vindo para cá, para esse podcast sem calçados. Será que eu teria vindo, né? A gente até fez essa dinâmica um tempo atrás numa convenção nossa, de se imaginar levantando, né? Tudo que tu fez, imagina se tu não estivesse calçada. Nós certamente, eu não iria pagar o mico de vir aqui sem calçado. Não teria vindo. Então, a gente realmente acredita que o calçado encoraja, sim. Então, é interessante fazer esse exercício. Então, a gente foca muito nisso na hora de pensar numa inovação, porque a gente, às vezes, nessa ansiedade de querer inovar, a gente pode banalizar até uma inovação. Então, a gente busca trazer muito a verdade e atendendo todas as necessidades da mulher. Por isso que hoje a Picadilly tem, assim, um produto para cada necessidade, porque a gente entende, assim, se eu tenho uma característica no meu pé, eu tenho um pé sensível, por exemplo, eu preciso ter um calçado que me encoraje, porque se eu tenho essa característica, eu talvez vou deixar de fazer várias coisas. Talvez eu vou, se eu tô com um problema no meu pé, por exemplo, meu pé é ultra sensível, eu tenho a pele ultra sensível, que é o meu caso, eu tenho uma hipersensibilidade na minha pele. Se eu tiver um calçado que vai me machucar, eu não vou viajar. Porque se eu for viajar, eu quero caminhar muito, eu quero aproveitar, eu quero conhecer vários lugares, eu vou pensar 2 vezes. Então, a gente olha muito para a inovação dessa forma. Então, o que a gente pode trazer para a consumidora que vai fazer sentido para a vida dela, que esteja alinhado com o nosso propósito, não é só inovação por inovação. Então, a gente busca inovar dessa forma. O exemplo do Marshmello, por exemplo. Como que surgiu assim o Marshmello? Foi a partir de uma análise comportamental de mercado. A gente percebeu que as pessoas estavam
optando pela praticidade, pelo conforto, e a gente fazia umas pesquisas até com o nosso público interno. Agora, todo mundo até estava vendo esses dias, esses registros, é bacana de ver depois de um tempo. Todo mundo posta uma foto do que está usando em casa, quando todo mundo teve que trabalhar em casa. Todo mundo junto mostrava foto, era interessante de ver o que as pessoas estavam usando. Então, a gente começou a pensar o que a gente vai fazer que esteja alinhado com o DNA da marca, que é o conforto. Uma coisa diferente, que chame atenção. Estava tudo muito sóbrio, uma tristeza pairando no ar, um sentimento ruim no mercado. Aí a gente pensou, poxa, vamos trazer uma coisa diferente, vamos testar algo novo. E se tiver um nome lúdico que vai trazer de alguma forma alegria, que vai despertar o interesse das pessoas. Tava tudo muito preto, cinza, bege. As pessoas não arriscam em momentos de crise, isso é estatístico. Momentos de crise, tu não vai comprar um produto muito diferente, tu vai ser mais assertivo, tu vai comprar algo assim, tu vai usar mais, uma coisa mais básica, clássica. E a gente pensou, poxa, vamos fazer um pouco diferente para chamar atenção. Aí foi toda a estratégia do produto, a comunicação, o nome, trouxe esse lado mais lúdico. A gente queria trazer chamar a atenção de um público mais jovem. Então, esse também foi um dos motivos da comunicação. As cores. Então, assim, fechou o pacote completo. Então, eu vejo que hoje os produtos que dão certo no mercado é porque a estratégia está completa. Eu entendo que hoje um produto sozinho, ele não vai trazer um retorno. Então, qual é a história que ele tem? Como ele foi criado? Então, isso tudo faz toda a diferença. Então, ali a gente foi muito feliz em toda a comunicação. O momento que foi lançado, ele não foi lançado no meio de uma grande coleção, ele teve um lançamento exclusivo, um momento único de lançamento dele, num momento que o mercado não estava arriscando nada. Então, assim, foi realmente um boom esse produto. Ele segue sendo o produto mais vendido da empresa. Nós lançamos recentemente para os nossos vendedores e clientes um novo chinelo agora de dedo. E ele, em uma semana, ele virou o produto mais vendido da coleção. Então, assim, realmente, a gente ter chegado antes, quem chega antes bebe água limpa, né? Como a gente fala. Sim. Então, termos sido os primeiros a lançar um Full EVA no mercado fez da Piccadilly fez a Piccadilly ser uma marca reconhecida como lançadora de produto Full EVA. Então, abriram muitas portas para nós esse produto. E depois a Barbie, que então já era um desejo antigo da Piccadilly fazer uma collab. Então, é aquela coisa, quando vem um tsunami, eu sempre penso isso, tá vindo um tsunami, tu tem a opção de, né, ou tu vai ficar parado e aquele tsunami vai te levar, mas tu tem a opção de surfar a onda também. Então, acho que esse que tem que ser o desafio das empresas, é ver antes que tá vindo um tsunami e se preparar para surfar a onda. E foi exatamente isso que a gente fez. Nós queríamos uma collab, mas tinha que ter muita verdade, tinha que ter alinhamento de propósito. E quando surgiu a possibilidade de fazer uma collab com a Barbie, foi algo assim, meu Deus, é perfeito. A Piccadilly tem 68 anos. A Barbie esse ano está completando 65 anos. Fala de encorajamento feminino. Fala de diversidade, de equidade de gênero. Então, assim, olha, são mais de 200 e tantas profissões que a Barbie tem, né? A boneca. Ela exerce. Então, olha, tem encorajamento maior do que esse, de que a mulher ela pode ser tudo que ela quiser. Então, foi perfeito. Daí teve o filme da Barbie, que a gente brinca ainda, que Deus mandou de brinde para nós. Mandou de presente o filme da Barbie. Então, foi realmente algo que deu uma visibilidade incrível para a marca. Então, falando assim, a gente tem que estar muito aberto assim, para estar inovando, para estar se reinventando. A gente hoje tem dentro da empresa um comitê que a gente agora mudou de nome. Era o Comitê de Inovação e Sustentabilidade. A gente acredita que sem essas duas coisas não tem como sobreviver no mercado. Sem sustentabilidade, sem inovação, isso é fundamental. É o oxigênio de qualquer empresa para seguir adiante. Mas a gente fez uma mudança agora neste ano. A gente não vai mais chamar o nosso Comitê de Inovação e Sustentabilidade. Vai ser o Comitê dos Guardiões do Amanhã.
Então, a gente acabou de fazer essa mudança porque é isso, na verdade, trabalhar inovação e sustentabilidade é garantir o amanhã. Então, a gente está, assim, com uma série de iniciativas para esse ano, para fomentar cada vez mais. Apareceu num trabalho de cultura que a gente fez, de que a gente precisa disseminar. A inovação não é de um setor específico, não é do marketing, não é de produto. Tem que ser um assunto da empresa toda. Então, acho que isso também vai trazer algo muito bom para a empresa, para todo mundo entender que a inovação ela está em tudo e não é uma bandeira de uma pessoa, de um setor, uma área específica. Então, eu estou muito assim ansiosa porque eu acho que a gente vai colher grandes frutos aí dessa mudança que a gente está fazendo para disseminar a inovação cada vez mais dentro do negócio. Eu observo que vocês entenderam a essência da palavra inovação, porque inovação muita gente ainda atrela a tecnologia. Quando se fala inovação, pensa em algo tecnológico, porque a gente, inclusive, acompanha uma evolução tecnológica, agora muito recente. Mas o que eu percebo é que vocês são inovadores, inclusive, nos processos de vocês. Essa visão de utilizar o marketing, de fazer uma collab, isso é inovador, é disruptivo para o negócio, né? Eu gosto muito de trazer inovação para a nossa rotina e toda a área, toda pessoa consegue ser inovadora. Às vezes eu estou fazendo um relatório, um processo, como que eu consigo inovar dentro disso? Não está automaticamente conectado com a tecnologia, mas eu consigo inovar em algo, né? Eu vejo muito isso, assim, usar a inovação dentro da rotina. Eu acho que a gente ainda atrela muito ao que é tecnológico, e vocês conseguem isso, né? Dentro dos nossos 68 anos que nós estamos vivendo, como que a gente consegue inovar, mas inovar de forma leve. Exato, até tem na nossa sala de inovação lá, nós temos uma sala lá na empresa, toda colorida, assim, estilo Google, assim, né? Sim. Pra gente se inspirar e sair, às vezes, da rotina e ir lá para discutir algumas coisas. E lá tem uma frase que diz assim: inovar é fazer de uma forma diferente aquilo que sempre foi feito do mesmo jeito. A essência da inovação. Então, é simples. Então, tu falou tudo. Quando fala inovação, tu pensa num produto tecnológico, ou tu pensa em tecnologia da informação. É logo isso, algo muito né? high-tech. Assim como quando a gente fala em sustentabilidade, a gente pensa em meio ambiente, verde, árvore, verde. folha. Não é isso. O sustentável tem os seus vários braços, tem que ser sustentável, inclusive financeiramente, para o negócio. Tudo. São os tudo. vários braços, né? Mas a gente acaba... São as famosas crenças limitantes, né? Tu falaste Sim. muito em autoconhecimento, e é isso, a gente entender o que realmente aquilo quer dizer. Sim, então eu acho que esse é o nosso papel como lideranças, como empresas inseridas numa sociedade, é levar esse conhecimento para as pessoas, é levar esse entendimento, essa consciência. Eu acho que a humanidade está, assim, vivendo um processo coletivo de consciência. A gente está tomando consciência do que são as coisas, do que a gente pensa, do que a gente fala, de como são as coisas de verdade. E a gente tem esse papel. E quando a gente inicia um movimento, esse movimento das tampinhas que a gente iniciou lá na Piccadilly, a gente percebe que a constância na informação é uma coisa que dá muito certo. Não é comunicar uma vez uma ideia, tu tem que ter essa constância. É assim que a gente forma um hábito. Por exemplo, o hábito de guardar tampinhas não é de ver uma vez alguém falar que tu vai te engajar naquilo. Então, a gente percebe que... eu adorei essa frase, conversando num treinamento que teve lá de lideranças, eu amei essa frase. É necessário uma pessoa para mudar o mundo e uma empresa para mudar as outras. Eu achei isso tão poderoso, porque às vezes, por a gente não pensar assim, a gente pensa, que diferença vai fazer eu pegar essa tampinha e levar ela, sabe? Não vai fazer diferença nenhuma. É tanta gente. Mas é isso que precisa, é alguém iniciar um movimento. Então, aí a gente consegue mudar o mundo, começa de forma espiral. E aí tu começa, se tu muda na tua casa, então, quantas pessoas tem em cada... Imagina, hoje nós temos 2.338 funcionários, peguei o número ainda bem certinho. Se cada uma dessas pessoas fizer um movimento dentro da sua casa... O quanto já potencializa isso. A gente já cria um movimento. Eu até me arrepio quando eu falo essas coisas, porque isso é tão poderoso e a gente não valoriza, não dá importância para isso. Passa batido, né? Passa batido. Então, assim, ó, é fácil mudar o mundo se a gente começa a pensar, né? Tendo constância, né? Quantas pessoas vocês aqui impactam, né? Quantas famílias dependem desse negócio. Imagina se a gente começar educando, né, as crianças dessas... Eu acho tão lindo, quando eu encontro os meus sobrinhos, eles vêm com as sacolinhas, Dinda, olha aqui,
as tampinhas que eu guardei, eu acho demais, gente. É tão fácil quando a gente... E a gente consegue engajar quando a gente explica o porquê. Isso para mim é outro grande segredo. Às vezes as coisas não dão certo e tu começa, tá, por que não deu certo? Tu vai lá na raiz da coisa, é porque as pessoas não entenderam por que precisa fazer aquilo. O porquê que é importante fazer aquilo. É uma coisa muito básica. Tem um livro que eu adoro, eu já falei 1000 vezes esse livro. Comece pelo porquê, do Simon Sinek. É demais ele é esse livro perfeito. dele. Tem livros que a gente lê, sabe? Passou um mês, tu tem que pensar, nossa, o que estava naquele livro mesmo? Tem livros que não prendem a gente. Mas esse livro dele, tudo, o porquê é o motivo pelo qual, né, uma coisa dá certo ou não. As pessoas não entenderam o porquê. Então, saber engajar o time, a comunicação é super importante. A gente saber comunicar a coisa certa, o objetivo daquilo. Aí a gente começa a criar movimentos poderosos dentro de qualquer negócio, né, e qualquer sociedade. E sabe que nessa linha, assim, Ana, eu pensando aqui, né? O comunicar e o passar um valor, né? Construir uma jornada, é muito isso, né? A gente também criar energia dentro para oxigenar isso. E, às vezes, a gente volta e diz, é como educar um filho, né? Exato. A gente precisa repetir, incansável. Quando me pergunto assim, o que o Miguel me trouxe de bom, é muito isso, assim, é essa energia de que a gente precisa fazer mais e fazer de novo, e esse movimento, né, não terminar, porque a gente precisa, e é do básico que a gente tem que ir, né, e num muito obrigada, num com licença, e a gente vai conquistando o espaço com isso, mostrando, né, e a gente também às vezes não tem noção o quanto a gente impacta na vida das pessoas. Né? Às vezes parece que tu tá falando com as paredes, mas aí tu começa a perceber alguns movimentos e aí é na sutileza que a gente vai vendo. Eu adoro uma frase que é: o amor mora nos detalhes, né? E a gente vai aos poucos mostrando isso e aí criando os nossos espaços, né? Eu acho que isso está muito na mulher também, né? É uma característica muito nossa, né? De ir percebendo os ambientes onde a gente pode ir e fazendo a nossa parte, né? Porque eu acho que basicamente é isso, trazer um pouco do nosso olhar e aí disseminando isso, seja na empresa, seja, né, entre as amigas, entre os nossos núcleos, né? Com certeza. Com certeza, Lizzy. Ana, quero te garantir que essa campanha, ela, assim, criou repercussão, inclusive, dentro de nós. A gente mesmo? tem acompanhado, então a gente já está, assim, com esse incômodo. Eu acho que é muito isso, assim, essa semente que se planta do incômodo no outro, tá? E o que eu posso fazer dentro da minha realidade, dentro do meu contexto? E a gente já está, assim, trocando umas ideias, esse incômodo ele está reverberando para que a gente possa fazer alguma proposta de collab com vocês. Então, possivelmente, a gente vai falar, porque a gente está digerindo isso, assim, como que a nossa empresa também pode potencializar isso para os nossos colaboradores, vendo justamente esse viés de que a gente pode mudar vidas, transformar vidas, através de uma atitude tão simples. E eu quero aproveitar que a minha colega Lizzy falou sobre o Miguel e pedir, Lizzy, para te compartilhar sobre a tua experiência da maternidade. Como tu vê que isso trouxe valor para o teu trabalho, para a Lizzy profissional? Como somou a vinda do Miguel para a tua vida? Bom, planejei muito ser mãe, estava postergando, na verdade, isso. E o Miguel veio de surpresa, né? Então, foi bem fora da curva do que eu sempre fui. Eu sou uma pessoa de planejar muito e de, né? E aí, a maternidade não tem nada a ver com isso, né? A gente idealiza uma coisa e é completamente fora do que a gente planejou. E é um ser humano que ali está dependendo de ti exclusivamente, né? Mas eu acho que isso é muito essa energia, né? De busca o teu espaço, de se sentir incomodada e buscar uma coisa que te faça, né, sentido. E eu acho que ele trouxe muito isso para mim, né? E sair dessa zona de conforto, né? De não ser nada do planejado e a gente vai se adaptando, assim, né? Então, para mim, a maternidade ajudou muito nisso. E ser resiliente, porque, na verdade, a gente precisa encontrar o nosso espaço e persistir nele também. Eu acho que foi isso que ele trouxe para contribuir. Além de outras coisas, que é uma fofura, né? A mamãe curte tanto, porque eu agora tenho que me contentar, né, com os meus sobrinhos, que eu curto muito eles, né? Eles são pequenininhos, tem 2 de 6 e 1 de 5, vai fazer 5 agora. Então, quando eles se reúnem, gente, é muito legal, assim, porque... Então, eu me contento, assim, com eles e adoro rever fotos e vídeos dos meus quando eram pequenos, porque
passa assim num piscar de olhos e eu vejo hoje, assim, eu acho que eu quase não vi, né, meus filhos crescendo, foi muito rápido. E as crianças, elas têm muito para nos... A gente tem muito para aprender com as crianças, é uma coisa impressionante. Então, hoje, quando eu reflito, depois de um tempo, pena que tem coisas que a gente precisa viver muito tempo, assim, para entender, Cair a ficha que para cair a depois, ficha, às vezes, meio tarde. Então, quem sabe, né, às vezes esses podcasts podem ajudar algumas pessoas, algumas Esse é mulheres que realmente estão... o intuito da gente fazer essas trocas para que muitas vezes mães que estão passando por isso, profissionais que estão passando por isso, pensem, então foi assim. Ou se encontrem nesses questionamentos que a gente faz. Que não Com foi nada certeza. fácil, né? Maternidade não é fácil, gente. Não, Tem não é fácil, muitos- mas é maravilhoso, é uma Muito, coisa incrível. Toda vez que os meus filhos... Eu me lembro que o meu mais novo, especialmente, quando ele gostava muito de uma coisa, eu brinquei muito com os meus filhos. Eu fui uma mãe muito dedicada, assim. Então, eu não tinha o dia inteiro com eles, né? Porque eu trabalhava. Mas o tempo que eu tinha com eles, eu me dedicava. E aí, quando ele gostava muito de uma brincadeira, ele, mãe, de novo. Ele dizia, daí, tá, vamos lá, de novo, né? E ele adorava que eu contasse histórias para ele. E às vezes eu inventava umas histórias, né, de suspense que ele adorava, de terror, da casa mal assombrada e tal. Daí, quando eu terminava de contar a história dele, ele dizia, mãe, conta de novo. E daí eu, meu Deus, ele quer que eu conte de novo, eu já nem me lembro o que eu inventei. Daí eu começava a contar de novo e tal. Tem uma mensagem muito forte nisso, quando uma criança diz, de novo, de novo, de novo. O que eles estão nos ensinando com isso? Eu refleti e hoje eu tenho clareza, assim, de que é isso. Que a gente tem que viver o momento presente. Por que eles querem viver aquilo de novo? Porque foi bom? Porque foi bom. Então, assim, isso é um sinal, meu Deus, eles adoraram, então eles querem mais. Vamos repetir. Então, a criança, ela não tem... A gente, quando faz uma coisa que, poxa, adorei viajar, foi maravilhoso, eu quero fazer de novo, quero fazer de novo. Então, assim, a criança, ela vê um valor tão grande nas pequenas coisas da vida, sabe? Então, às vezes, a gente... Para as mães aí de primeira viagem que vão sentir culpa, existe a culpa. Não é presente caro, não é coisa, sabe? Eu acho que a gente tem que minimizar a culpa estando presente para eles. Acho que esse é o presente que a gente pode, melhor presente que a gente pode dar para os nossos filhos, porque às vezes quando eu vejo assim mães assim de crianças pequenas, mãe, a mãe não escuta, não responde, mãe, ai meu Deus, sabe? É só isso que eles querem. Eles querem uma mãe presente. O presente que eles querem é uma mãe, um pai presente, que dê atenção na hora que eles querem brincar, que a gente esteja presente sem o celular, que a gente dê atenção para eles. Então, gente, é isso que eles querem. É só isso que eles querem. A gente às vezes acha que, vou comprar um presente. Eles nem olham para aquele presente, nem brincam um minuto, deixam de lado. Então, eles querem a atenção. Então, a gente tinha que estar mais atento, sabe? A esses sinais. A esses sinais, quando porque eles pedem muito isso. Outra coisa, né? Eles são insistentes, né? Toda criança tem essa fase de ser insistente, né? Mãe, deixa eu fazer. Não, agora não. Posso comer um outro picolé, mais um? Não, agora não. Eles ficam insistindo, sabe? Então, eu acho isso... Eles estão querendo nos dizer alguma coisa também. E eles insistem naquilo que eles querem. E aí, depois que a gente deixa de ser criança, acho que todos fomos assim, né? Mas de insistir, às vezes, a gente desiste tão fácil, assim, de algumas coisas quando a gente fica adulto, né? E, às vezes, a gente fica podando eles. Eu não estou dizendo que a gente tem que ceder. Eles têm que ter limite. As crianças têm que ter limite, gente. Acho que a gente não compensa uma ausência não dando limites para eles. Eu acho que isso é uma coisa muito importante. A gente tem uma obrigação, assim, de formar a sociedade do futuro, né? Nós, como mães, então, não dar limite para as crianças, isso traz consequências muito graves, assim. Então, eles têm que saber que, não, tudo tem um limite, né? Não, eu não vou comer a caixa de bombom inteira naquela hora ali, depois comer mais uma e mais uma. Então, esse é um pequeno exemplo, mas eles têm que ter limite. Eu acho que isso é fundamental na formação do filho. Né? Eu sou muito da rotina, assim, e a criança pede, por favor, por uma rotina para saber o que ela vai fazer quando ela vai chegar da escola, quem vai buscar ela, enfim. É essencial, né, para a nossa evolução, essa questão da rotina. Mas eu gosto desse comentário, Ana, de que sim, que a gente precisa dar limite, estabelecer os padrões do que é o bom senso, moral e ético, mas também estarmos atentos aos sinais. Eu brinco que a Luísa, por mais que eu tenha estudado, feito
publicidade, filosofia, a minha real pós-graduação é a Luísa, né? Ela tem 6 anos, assim, eu me sinto ali como uma aula de pós-graduação, porque a gente aprende a quebra de objeções, a gente aprende a negociar, tudo na maternidade é uma negociação, né? É uma negociação com o pai, é uma negociação com a família, para colocar os valores que tu acredita, do não doce, do isso e do aquilo, com a criança, né? Então, a gente aprende que o tempo é muito diferente. Eu tenho muito isso, né? Essa coisa de ser acelerada. E aí eu vejo na Luísa outro time. E aí eu tenho que me policiar, porque é o tempo dela. Não preciso eu obrigar um ser humano tão pequeno a ser acelerado. E aí isso também me conduz para tentar ser uma pessoa melhor. Mas eu gosto muito de estar presente aos detalhes, aos sinais dela. Posso até dar um exemplo de hoje de manhã. Eu estava naquela organização, né? De conduzir crianças para a escola. A gente tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E aí ela disse, só vou sair da cama se eu ganhar um chamego. Ai, olha só. E aí 2 minutos. E aquilo é tão gratificante, né? Se eu fechar os olhos, eu consigo me lembrar daquele momento, do cheirinho dela. Então, assim, são os pequenos sinais que às vezes a gente não percebe de que a criança tem outro time. Como que a gente aprende, né? Quantas vezes na rotina a gente não dá um abraço num familiar, não cumprimenta um colega direito, porque a gente está sempre atropelando tudo, né? Então, esses pequenos detalhes eu gosto, assim, e para mim ela é uma professora gigante. Eu sinto o meu papel como mãe, sim, como grande responsável por ela, mas eu gosto muito de olhar para ela, assim, como professora, do que ela veio para me ensinar também como uma geração. E, possivelmente, na estrutura da empresa também vocês tiveram isso, né? Eu me recordo que num ponto da história, acho que foi teu avô que disse, né? Mais uma menina e agora o que vai ser do nosso negócio. Foi. Eu me encontrei tanto nesse ponto da história, porque aí eu pensei, vocês tiveram que provar, né, por muito que, escuta, nós vamos ser diferentes. Então, eu vejo isso, independente da geração que a gente está vivendo, de olhar a geração que está vindo e o que pode nos ensinar. Porque a diversidade, ela é inclusive hoje sobre gerações, né? Quando a gente senta em uma reunião, a diversidade de etariedade que a gente vê. E como que a gente pode aprender? Respeitando quem está nos trazendo bagagem e também olhando a dinamicidade de quem está vindo, né? Com certeza, isso é fundamental, sabe? Esse é o tema mais importante quando se fala, na minha visão, assim, a gente fala de diversidade de gênero, a diversidade também é algo muito amplo, né? E essa diversidade, falando de faixa etária, hoje se fala muito, né, do etarismo, é algo que está super em alta, né? Eu acho que esse é o grande desafio do mundo corporativo hoje, quem está chegando a entender que faz muito sentido a bagagem de quem já está e vice-versa também, a visão de quem está de fora. Então, assim, para mim, qual é o nosso desafio? É encontrar essa sabedoria, né? O meio do caminho, não tanto demais para um lado, nem tanto para o outro, entende? Porque a gente vai ter que aprender a conviver juntos, né? Então, às vezes, a experiência de quem já viveu, a experiência traz lentes muito poderosas, porque tu olha e diz, olha, aqui, então isso pode encurtar muito o caminho, muitas vezes, né? E a visão de quem fora traz uma simplicidade, às vezes, daquilo que a gente faz de uma forma mais complexa, né? Então, eu acho que é bonita essa convivência transgeracional aí que a gente vai viver nos negócios, vai ser fundamental para seguir crescendo, né? Para reter talentos, né? Estarmos abertos a esses aprendizados, porque faz parte do nosso aprendizado também, né? Com certeza. Não é porque a gente está há mais tempo na empresa de achar que sim, que a gente vai saber tudo sobre o negócio. Com certeza. Às vezes vem um processo muito mais ágil, mas basta a gente estar com os olhos abertos. É isso aí. Ana, quero que tu compartilhe com a gente sobre, agora trazendo do lado profissional e pessoal, como encontrar esse equilíbrio. Eu acredito que esse é um grande desafio para nós, independente de homens ou mulheres, dentro do ambiente, da vida da gente, né? Como que tu encontra hoje, assim, quais são os teus pontos de equilíbrio? Como que às vezes tu sente, não, eu tô puxando demais aqui, preciso dar uma olhada para mim. Tu falou um momento em autoconhecimento, acho isso muito importante para a gente equilibrar os pratinhos, né? A gente está falando de vários pratinhos aqui. Como que tu faz isso na tua rotina? Bom, eu de um tempo, sei lá, depois que eu fiz aquela imersão, acho que foi o primeiro, assim, grande passo, assim, que eu dei para a coisa mais importante que para mim é o autoconhecimento, é a gente se conhecer, para tu entender onde estão os teus limites, porque quando a gente começa a trabalhar o autoconhecimento,
tu começa a identificar sentimentos. E para mim aí tá muito a chave de tudo, assim, que quando tu identifica sentimentos, tu tá entrando numa autoconsciência. E aí tu começa a entender como que tu funciona. Onde estão os teus gatilhos, né? O que te estressa, o que te irrita, o que te faz feliz e tal. Então aí tu começa, é como se tu botasse cada uma dessas coisas numa caixinha e tu começa a tratar cada uma delas. É mais ou menos assim. Então eu iniciei um movimento uns anos atrás de autoconhecimento, onde comecei a ler muito. Eu sou muito honesta e tenho tranquilidade para dizer que eu nunca gostava de ler livros. Eu tinha essa coisa de, ler um livro, né? Daí começava a ler um negócio. Livros lá, né? Hoje eu livros, fico né? acompanhando, ela fica indicando e ainda dizendo o que ela aprendeu. Como que tu cita iniciando mais uma jornada, né? Quando tu começa um livro novo, achei bem legal. Então, assim, eu brinco, eu digo assim, acho que a culpa de odiar ler livro era a escola. Desculpe, né? Os professores têm que seguir uma... Mas, assim, às vezes a gente era obrigada a ler livros que a gente não gostava. E aí tu cria um ranço, assim, tipo, ler livro, né? Então eu gostava de ler coisas mais curtas. Então livro realmente eu não gostava. Até que eu comecei a seguir um caminho. O importante é tu achar um assunto que tu goste, que é do teu interesse, né? Eu não gostava de livro muito técnico e coisa. Então eu encontrei um caminho que eu comecei por livros, assim, de autoconhecimento. E eu sei que existe até preconceito, tem muita gente que diz, livro de autoajuda e tal, mas eu li muito livro de autoajuda que me ajudou muito. De novo, é sobre uma crença limitante que a gente cria sobre a palavra. Nossa, porque livro de autoajuda. Somos seres em evolução, né? A gente tá aqui pra evoluir. E eu vi que tu gosta muito do livro em papel também, né? Eu amo digital, a gente que trabalha no marketing sabe todas as potências do digital, mas livro pra mim ainda é o físico, o papel. Eu levar que isso aqui, ler aqui, eu ler... eu acho que... Eu não sei, acho que... Não absorve diferente, eu sinto que absorve. Eu gosto de riscar, eu gosto de anotar. E depois que eu terminei de ler um livro, eu gosto de rever tudo que eu grifei. É uma mania assim que eu tenho, sabe? Então, é muito legal. Para saber se eu gostei do livro, é só fazer assim, ó. Se ele tá todo... bem marcado, tá? Bem riscadinho, assim, é porque eu gostei do livro. Se ele tá sem nada sublinhado, é um livro que provavelmente eu nem terminei de ler. Não fez sentido daí. E uma coisa que eu aprendi, não insiste num livro se ele não tá te prendendo. Larga ele, doa ele, dá para alguém que vai gostar. Começa uma nova jornada, então isso acontece. Isso é uma coisa que acho que a gente não pode ter medo de abandonar um livro se ele não fez sentido, porque vai ter livro que não é bom, né? Tem livros que não são bons. Então, eu comecei a criar, assim, li muitos livros, daí eu criei, assim, eu percebi que eu precisava, assim, desenvolver... Eu precisava me conectar mais com Deus, sabe? Eu não quero falar, assim, de religião, porque cada um tem a sua linha, enfim, né? Mas acho que Deus é um só, mas eu senti que eu estava, assim, um pouco afastada, sabe? Que eu precisava desenvolver um pouco mais essa espiritualidade, né? Sem associar com religião, enfim. E eu comecei a buscar isso, sabe? Meditar é uma coisa, eu sei que tem muita gente que tem preconceito, né, com a meditação, mas assim, aprender a respirar, ter um momento de pausa, sabe? Então eu comecei a ler muitos livros. O primeiro livro, ele me marcou, assim, dessa jornada de autoconhecimento minha, é Como Se Tornar Sobrenatural, do Joe Dispenza. Eu adorei, assim, a forma como ele escreve, os exemplos que ele dá. Ele traz muita coisa técnica mesmo, assim, para tu entender a procedência. Não é só uma crença, entende? Ele traz estudos científicos ali de como funciona a tua mente, como tu buscar o equilíbrio. E foi muito bom esse livro, né? Então ele abriu, assim, abriu a porteira, digamos assim, né? E aí não parei nunca mais. Então eu tô sempre buscando isso. Eu tenho um momento para mim, eu tenho uma coisa, assim, que é sagrada para mim. Eu acordo às 5 da manhã. Então, eu tenho um momento que é só meu ali, que eu faço a minha oração, que eu agradeço, sabe? Eu acho que a oração, ela é errado fazer uma oração só para pedir. Então, primeiro é fazer essa consciência, agradecer as pequenas coisas que no dia a dia a gente não lembra, né? Pela tua família, tua saúde, né? O simples fato de tu estar vivo. Eu penso, poxa, a gente não tem consciência para pensar nos nossos órgãos internos que estão ali todo dia funcionando que nem uma orquestra, trabalhando ali de graça, a gente nem cuida, nem agradece, nem come direito, né? E tá ali, tá tudo funcionando, todo dia a gente acorda, todo dia é um novo dia. Quando
quando a gente passa por um dia difícil, às vezes aquele dia que é até difícil de dormir, que a gente fica pensando, no outro dia quando a gente acorda, ai, daquele alívio assim, nossa, é um novo dia, né? Eu posso começar de novo, é um novo dia, eu tô bem melhor. Então eu criei essa rotina, né, de fazer minha meditação. Quando eu tenho, assim, eu saio da minha rotina que eu não conseguia, eu sinto falta, é impressionante, né? Então eu tenho que ter aquele momento comigo, só eu, tomo meu chimarrão aquela hora da manhã, tenho o meu livro, tenho o meu caderno com as minhas anotações. Então, isso me ajudou demais ter essa disciplina e esse momento para mim, né? Então, tenho muito para evoluir, estou em constante evolução, mas hoje isso foi crucial, assim, para mim, sabe? Para o meu desenvolvimento, para eu desenvolver essa resiliência e essa inteligência emocional. Porque a inteligência emocional, ela vem depois do autoconhecimento. Então, o autoconhecimento é o primeiro passo, né, para tu desenvolver a tal da inteligência emocional. E isso te ajuda num todo. Isso te ajuda a lidar com as pessoas, a entender o sentimento que está ali. O que está acontecendo ali, sabe? Às vezes um problema, um conflito, ele acontece porque a gente não sabe lidar com o sentimento. Então, é muito legal isso. É uma jornada sem fim. Quando tu começa a entrar nisso, tu não quer parar mais. Começa Verdade. a reconhecer mais quando vão vindo essas coisas, né? Sim. O sentimento de raiva, né? O sentimento, inclusive, às vezes, de alegria para não ser exacerbada, para controlar. Então, tudo é o pessoal que a gente tem que realmente conhecer. Engraçado, porque eu sempre fui adoro estudar, né? E aí cheguei num momento da carreira que eu pensei, nossa, mas para que lado que eu vou, né? Fiz uma transição de carreira no início. Eu vim da área técnica, sou formada em química, né? Olha, e aí sim. comecei a ir para dessa parte assim mais técnica, pensei, não, mas acho que não é por aqui. Daí fiz uma virada de chave, ali, uma transformação. E aí depois que eu já estava estabelecida na parte comercial, comecei com marketing, depois fui para o comercial. Também cheguei num determinado momento assim, mas não é mais a parte técnica, não é mais negociação, eu preciso de mais. Aí eu fui estudar inteligência emocional, me formei, fiz uma pós em inteligência emocional. E ali eu percebi, aqui a grande virada de chave. Foi o que me impulsionou daí para ir conquistando novos desafios. E justamente isso, de perceber, porque é nas relações que a gente consegue desenvolver muita coisa, né? Sim. E aí se enxergar primeiro é essencial. Nossa, é o né? alicerce da É casa, o eu digo. alicerce, justamente. É impressionante, É né? sempre Como sobre isso nós, ajuda. né? As relações, elas são muito mais sobre nós do que sobre o outro, quando a gente lida com as emoções e com as pessoas. E quando, né, tu estava comentando ali sobre ser grato com hoje, né? Com o que a gente tem. Semana passada, estava escutando o podcast do Cortella e ele falando sobre finitude, né? Que a gente não se prepara para isso. E aí ele falou uma frase que eu achei magnífica e é bem isso, né? A morte é uma estatística que a gente nega. E a gente sabe, é uma evidência e a gente nega isso, né? E a gente não sabe lidar com isso, a gente não aproveita o hoje com as pessoas, a gente não diz um eu te amo quando sai, né? E isso mexe muito, né? E aí quando há uma perda, a gente, nossa, eu sou uma pessoa que detesto velório, né? Mas o meu marido tem uma forma de tratar isso que eu acho é diferente e é isso. Quando ele vai num velório, ele quer coisa boa que ele fez e ele conta a piada e ele ri sobre o que aquela pessoa representou na nossa vida. E é isso, né? A gente tem que celebrar o quanto essas pessoas são importantes e a gente acaba esquecendo. A marca que a pessoa deixou. Deixa pra nós. Exatamente. É muito louco. A vida é uma coisa muito louca. Um hábito que a gente criou lá em casa, por exemplo, toda noite, eu, meu marido e os meus filhos, né? A gente faz uma oração. Né, uma oração, e daí no fim da oração, é tão engraçadinho que o mais novo que tá em casa ainda, ele, mãe, vamos rezar? Vamos, quero dormir, vamos rezar, vamos rezar. Aí a gente faz a oração, e daí no fim, todo mundo tem que dizer o que aconteceu de mais show hoje. Tá, o que aconteceu de mais legal hoje? Porque dá uma forma de tu fazer uma reflexãozinha, assim, sabe? Eu me lembro quando a gente começou com esse hábito, nós ficava meio assim, sabe? Ai, não sei, acho que não aconteceu nada show hoje, sabe? E daí começou a mudar devagarinho. Nossa, nada. Daí a gente refletia, né? Aí eu disse, eu achei que... Daí chegou um ponto que dizia, nossa, foi tudo show hoje. Obrigada por tudo, sabe? Então... Mas o que aconteceu de mais show? Daí é sempre a coisa, a visita lá na avó foi legal. E daí tu vai identificando, gente, as coisas mais show são as pequenas coisas da vida, as sabe? mais simples, não é uma grande negociação. É muito louco isso, sabe? Quando tu começa a ver, o que aconteceu de mais show foi ter ido visitar ali o amigo.
Então é muito louco, né? A vida é isso. Então a gente acaba querendo encontrar, às vezes, a felicidade em outras coisas, né? E a vida, enquanto tu tá buscando a felicidade lá, a vida tá acontecendo, né? E a gente tá desperdiçando Sim, tanta tá coisa. acontecendo nos detalhes, como diz a Lizzy, em receber uma pessoa tão especial nesse momento pra gente ter essa conversa. É naqueles 2 minutos de chameguinho, no abraço, né? Tá nesses pequenos detalhes, assim, da rotina. Com Bom que a gente certeza. pode compartilhá-los. Tem algum esporte que tu hoje ainda gosta, assim, de praticar? Para trazer, assim, esse equilíbrio? Esse é um ponto que eu tenho que evoluir muito ainda. É uma coisa que eu ainda tenho que resolver, assim, de eu ter uma atividade física que me dê prazer. Eu patinei por 5 anos, quando eu era adolescente, eu praticava patinação artística. E até hoje é uma coisa, às vezes eu sonho que eu tô patinando. Eu amava patinar. E é uma coisa mais difícil, assim, de tu ter acesso e, né, conseguir fazer com frequência. Eu descobri agora em Gramado tem uma pista de patinação lá, então de vez em quando eu tô indo lá para patinar. E descobri que ainda consigo patinar depois de tantos anos, né? É que nem bicicleta, Ana. Tipo isso, né? Só que a gente não faz aquelas piruetas todas que a gente fazia na época. E a patinação acabou destruindo meu joelho direito. Fiquei com problema de menisco, tive que fazer cirurgia com 13 anos. Então, ele não é um esporte muito adequado, né, para mim, porque eu não tenho menisco do joelho direito. Mas patinar assim, leve, sem fazer saltos, essas coisas que a gente fazia quando... tá ok. Então, é uma coisa que eu quero me propor a fazer com mais frequência. Então, eu não tô fazendo ainda tanto como eu gostaria, mas é o esporte, assim, eu digo, a minha paixão. Porque tem... eu às vezes me pergunto por que eu gosto de patinar. Eu gostava da velocidade, né? De patinar o vento no rosto. Eu acho porque eu sou do signo de aquário. E sempre dizem que o aquariano, ele é o signo, né? Da liberdade e tudo. Acho que tem a ver com isso. Então, é o que eu gosto de fazer. E eu adoro caminhar. Assim... as caminhadas, assim, na natureza, quando eu viajo, caminhar bastante, assim, são coisas que eu amo. Então, quando eu posso, eu faço isso. Mas não um esporte específico, assim, tradicional, assim, que eu, né, tenha interesse ou pratique, né? Mas é algo que eu preciso evoluir ainda. Eu vou encaixando. Uhum. Feliz com essa conexão, porque Que é legal. justamente esse senso de liberdade e como isso auxilia no trabalho da gente, né? Talvez essa questão da área de criatividade e inovação tenha muito disso. Sim. A gente é uma coisa muito interessante, assim. Eu sou uma pessoa que eu preciso me sentir livre sempre, assim. Eu preciso, por exemplo, as minhas viagens é uma coisa maravilhosa, assim, quando eu tenho esses momentos, assim, que eu posso. É impressionante como a minha mente funciona quando eu estou livre. Sim. Então, assim, as minhas melhores ideias são quando eu estou de férias. É muito louco. Entendo isso. muito. É muito interessante isso, assim. Eu realmente consigo me inspirar muito em momentos que eu me sinto de verdade livre, assim, sabe? É muito... Porque, isso é autoconhecimento, a gente, né? Saber como tu funciona. Inclusive, a criatividade e inovação, ela não vem sob pressão, né? Tu precisa agora ser criativo. Não, é quando tu vai construindo, quando tu vê coisas novas, que a gente vai funcionando. Também funciona desta forma mesmo. Que legal, que bacana. Lizzy, quero que tu compartilhe com a gente, claro, se tu quiseres, assim, algum ponto de que tu entende o relacionamento feminino nas negociações, que inclusive a gente tem, né? Em todo o meio corporativo, a gente sabe que ele depende de negociações. Como o papel da mulher, ele soma para essas negociações? O que tu entende, assim, de eu consigo potencializar sendo mulher? Eu acho que a gente tem um olhar muito atento nas relações, assim, né? Eu acho que quando a gente vai fazer uma negociação, um olhar feminino, ele presta atenção nos detalhes, ele consegue fazer uma leitura de ambiente, do que é a necessidade. Isso, acho que isso é uma ferramenta riquíssima que a gente tem. Eu acho que também é muito do poder feminino, assim, e do convencimento. Eu acho que também a gente tem um poder de convencimento grande, assim, né? A gente não precisa usar nossa força masculina, às vezes, numa negociação. Eu acho que com a sutileza, com o olhar, com prestar atenção nos detalhes, a gente consegue fazer boas negociações, né? E a gente negocia o tempo inteiro, né? Em casa, marido, colega, a gente a gente fala muito sobre o papel de vendas e agrega o papel de vendas a quem é gestor de negócios ou vendedor, mas na verdade a gente está vendendo o tempo todo. O tempo inteiro. A marca é isso, né? Quando a gente compartilha, é bem isso, em todas as relações. Tu chega numa reunião,
com uma ideia, com um conceito, com um projeto, tu não tem que vender ele. Convencer. Então é muito Sempre. sobre vendas. E como Sim. nós mulheres, a gente consegue potencializar isso, né? Não desmerecendo os homens, né? A gente está aqui justamente... Eu gosto muito disso no negócio do Piccadilly, inclusive, que vocês valorizam muito, assim, o papel do homem também, desse relacionamento, de valorizar a geração que veio, de ter esse respeito muito, né? De que a gente não está aqui para trazer agora tudo para o feminino, mas esse equilíbrio, justamente. Como que vocês lidam com esse equilíbrio lá dentro, Ana? Olha, eu acho que a Piccadilly é um grande exemplo, assim, nesse sentido, porque no momento que a gente não gosta desses movimentos de as mulheres são melhores que os homens. Exato. Então, eu acho que esse também é um legado que a Piccadilly traz, assim, nós como lideranças, de saber que os homens e as mulheres, eles são diferentes. Não tem o homem é melhor, a mulher é melhor nisso, naquilo, não tem. Mas nós somos complementares. Então, essa diversidade é muito importante, gente. Faz toda a diferença, sabe? Nem demais para um lado, nem demais para o outro. Eu estava vendo umas estatísticas. As empresas que têm mulheres na alta gestão, elas tendem a ser 27% mais lucrativas pela diversidade de ideias, entende? Porque a mulher, ela tem um papel muito importante. Então, hoje, as empresas estão sendo melhor avaliadas, né? Imagina, ver um fundo vai comprar uma empresa, eles melhor avaliam uma empresa quando ela tem essa diversidade, porque isso é fato, sabe? Então, a empresa, ela é mais lucrativa e mais inovadora, né? Então, isso são dados públicos de pesquisas, né? Que a gente pode acessar facilmente. Então, isso é uma prova de que realmente o olhar feminino faz toda a diferença, né, no ambiente corporativo. E eu vejo a gente muito como incentivadoras e impulsionadoras, assim, para que a mulher tenha cada vez mais o seu protagonismo, né? Porque a gente tem a presença da mulher já há muito tempo, a nossa indústria que ainda é muito masculina, né? Eu acho que de modo geral, assim, o calçado, né, tem muito disso também, dessas barreiras. Mas é mais no sentido, assim, de que a gente impulsione e traga cada vez mais mulheres para buscar o seu protagonismo, né? Eu acho que a construção civil também, acho que fez um movimento bacana de trazer mulheres também, né? Para serem, né, linha de frente, assim, e é um movimento bacana que a gente tem, né, enxergado. E trazer tecnologias que nos auxiliem. Claro, vai ter a diferença da questão do físico também, mas tem muita tecnologia nova, tem muita gente pensando em como adequar isso para que a mulher também seja, né, esteja cada vez mais apta a estar dividindo espaço, né? Olha que legal, até eu vi esses dias essa notícia aí, eu só não lembro a fonte agora, mas não lembro a empresa, mas uma empresa, ela teve que pagar uma taxa maior para uma captação de recurso porque não tinha mulheres na alta liderança. Né? Então, até isso os bancos estão olhando. Porque assim, tu vai pagar mais, às vezes a empresa é avaliada como empresa de maior risco. Por exemplo, só tem homens, né, na alta liderança, então é uma empresa de um risco maior. Então, olha que interessante isso. Então, eu fico feliz de ver isso. E outro dado legal, de 2019 para cá, está aumentando, né, o número de mulheres em cargos de alta liderança. Então, isso é bacana também ver que está tendo um avanço, parece que de 13% para 17%. Por exemplo, o número de CEOs, acho que número de CEOs, né, falando de números do Brasil, né, de 2019 para cá, passou de 13% para 17%. Então, isso está começando a ser valorizado, estão olhando para isso. Eu acho bacana os próprios homens reconhecendo o valor, o papel, né, da mulher, o quanto é relevante, né, nas empresas. Então, é muito legal. Por exemplo, hoje na nossa diretoria, os nossos pares, os homens que estão no negócio, os que vieram de outras empresas, eles comentam, nossa, que experiência incrível a gente está tendo, nós não tinha isso onde a gente trabalhava. Né? Então, é um aprendizado, a gente aprende muito com eles e eles aprendem muito com a gente, sabe? Então, esse olhar de que a gente está aqui junto para somar, na verdade, né? Nós, Box Print, como empresa B, a gente tem trazido muito esse amadurecimento para o negócio. Fico muito feliz, justamente, o fato de estarmos aqui podendo trazer esse assunto em pauta, né? Da mulher da indústria em foco. Já é uma evolução também que, como empresa B, a gente vê
Então, é bom ver esses movimentos, né? E a Ana só consolida, né, Lizzy? De que sim, de que é possível, né? É possível ser realizada na carreira, realizada com maternidade e estar na alta gestão de uma empresa. Muito obrigada por estar aqui nos validando, né? Nos materializando isso. Que legal, tanta coisa em comum, né? A gente Muito, falou aqui é que bacana. Fico muito feliz com esse nosso encontro. Poderia ficarmos horas aqui, mas a gente precisa encaminhar para o final o nosso podcast. E eu quero que, se vocês puderem compartilhar, assim, uma mensagem para as mulheres, para os homens que estão nos ouvindo nesse mês especial da mulher. A gente quer tornar esse episódio como realmente um mês especial da mulher. Se vocês puderem trazer algo assim da experiência de vocês no mercado de trabalho, na maternidade, dos desafios, bem aberto, assim, o que vocês querem compartilhar para que realmente a gente possa somar para quem está nos assistindo. Lizzy, quer começar? Posso começar. Eu sempre tive dentro de casa, né, na figura da minha mãe, eu acho que uma mulher muito forte, assim, que sempre me incentivou demais, né? A minha mãe sempre trabalhou também, então isso para mim foi muito importante, né, na questão de, assim, de buscar minha independência. Eu sempre fui buscando o meu caminho, fui conquistando, né, as oportunidades, assim, e muito grata por ter esse exemplo, né, dela. E gostaria sempre de passar isso, passo isso muito para as minhas amigas, para o meu filho, que o trabalho é muito bom, enobrece, né? Quando eu vou trabalhar, eu tento passar para ele que é uma coisa muito legal, e ele já disse: mamãe, quero ir trabalhar junto. Um dia você vai trabalhar junto, né? E eu acho que para as mulheres em particular, assim, busquem os seus caminhos, né? Busca escutar o coração também, que eu acho que isso é muito importante. Buscar um lugar que tu te sinta pertencente, né? Que tu esteja feliz, isso acho que é muito importante. E tem muito espaço, a gente tem muito para realizar ainda, né? E eu acho que é um caminho que a gente vem construindo, e eu tenho certeza que a gente vai buscar uma igualdade aí bem grande, um protagonismo que é importante para todas. Com certeza, que lindo. Bom, a gente falou muito aqui, né, sobre carreira, de conciliar, né, a vida profissional com a vida pessoal, mãe, esposa, enfim, né, tantos papéis. Mas a gente acredita na Piccadilly que a mulher, ela tem que fazer o que ela quiser, ela tem que ser o que ela quiser, porque vai ter aquelas mulheres que não vão querer seguir, né, a carreira corporativa, e tá tudo bem, sabe? Então eu acho que isso a gente tem que deixar claro, porque é ruim quando a sociedade começa a impor alguns padrões. Não, a mulher tem que ser... tu tem que fazer tudo isso, tu tem que fazer tudo aquilo. Então, assim, eu acho que essa liberdade de escolha a gente tem que ter, né? A minha mãe, por exemplo, a minha mãe abriu mão da carreira de professora para criar as filhas. E ela brinca, ela diz: valeu muito a pena. Abri mão de tudo por vocês e valeu muito a pena. Então, é isso, sabe? Eu acho que a gente tem que ser livre para fazer as nossas escolhas, fazer aquilo que a gente acredita. Porque quando a gente está iniciando um caminho, enfim, ou fazendo uma escolha na nossa vida, muita gente critica, sabe? Muita gente questiona, muita gente faz a gente sentir dúvida da nossa capacidade. E acho que a mensagem que eu gostaria de deixar é assim, que a gente tem que acreditar na gente, sabe? Então, a única pessoa em quem a gente tem que acreditar é em nós mesmos. É verdade. Porque se a gente começar a escutar muito, a gente não vai para lugar nenhum. Então, a gente não vai agradar todo mundo. Então, acho que essa é uma coisa muito importante. A gente sofre demais quando a gente quer agradar todo mundo. A gente quer ser a boazinha, a gente quer fazer tudo certinho. Eu quero fazer tudo que todo mundo acha que é o certinho, que é o melhor. A gente tem que saber o que é o melhor pra gente. Então, tem horas que a gente tem que fechar os ouvidos mesmo e seguir o nosso objetivo, né? E acreditar no nosso potencial. Aí a gente chega lá, né? Eu acho que essa mensagem, assim, principal, porque a gente muitas vezes quer agradar todo mundo e a gente não vai agradar todo mundo, né? Então, o importante é a gente estar feliz e perseguir o nosso sonho. Muito obrigada. E você é uma referência para nós, né, Lizzy? Nos sentimos muito felizes porque realmente a gente vê isso na tua essência, Ana. Obrigada. Eu agradeço muito a presença de vocês. Nós vamos encerrando esse nosso episódio especial do Mês da Mulher. A gente deseja que realmente chegue no coração de muitas mulheres dentro dos negócios, dentro dos lares. A gente entende que, como a Ana falou sobre a mãe dela, escolher estar criando também é uma escolha desafiadora. A gente respeita muito
todos os desafios das mulheres da indústria e as mulheres que dão suporte para quem está na indústria, né? Com Muito certeza. importante falar sobre a mulher, aquela que fica lá dando suporte para quem está aqui trabalhando, voltar para casa e ter um ambiente seguro, um ambiente agradável e um ambiente onde fortaleça essa pessoa que volta, né, para o ambiente de trabalho no outro dia. Muito obrigada por vocês estarem aqui, que esse episódio chegue no coração de vocês com muito carinho do Mês da Mulher. Obrigada. Obrigada.